deixei para a gente fazer essa reposição na A2, preferencialmente uma reposição que seja online, ao vivo, né? Se não pudesse ao vivo, aí a gente grava e tem tempo para poder tirar qualquer dúvida, né? Acho que não seria legal gravar uma aula e já cobrar esse conteúdo na A1, que é na semana que vem. Então, preferi fazer dessa forma, a gente ajusta isso no nosso calendário para A2 e a gente consegue ter essa reposição com calma. E aí eu vou até pedir para que vocês já possam buscar um consenso aí entre a turma. Claro que a aula vai ser gravada, se eventualmente um ou outro não puder acompanhar, mas para vocês chegarem num acordo para um horário que fique bom para a maioria, tá? E aí a gente combina de fazer essa reposição. Tirando quarta-feira à noite, normalmente é tranquilo para mim fazer essa reposição, tá? E na semana passada até a gente aventou essa hipótese de fazer na terça-feira, mas ia ficar muito em cima da hora, porque foi quando eu comuniquei à secretaria e à Ana que eu não poderia ministrar a aula, né? Até poderia ter feito a aula no dia, porém, acho que ia ficar muito em cima da hora e alguns poderiam ser prejudicados. Mas a gente vai ter tempo para poder repor isso. A aula de hoje é uma aula de revisão para a prova, tá? Então, nós vamos falar sobre o conteúdo que nós vamos ter para avaliação, né? O conteúdo que será cobrado na A1. E eu vou colocar para vocês algumas questões que eu já utilizei em provas passadas, para que vocês tenham uma noção. Normalmente a A1 é uma prova mais tranquila, tá? Então, vou mostrar para vocês algumas questões que eu formulei para outras turmas, de uma forma que vocês conheçam um pouco como é que funciona a metodologia, tá bom? Eu encaminhei para vocês os slides que contêm a matéria da nossa A1, de análise econômica do direito. Então, vocês podem estudar pelos slides passados, assistindo às aulas passadas, né? Dentro desse conteúdo que eu coloquei para vocês. Vou projetar aqui na tela para a gente fazer rapidamente uma retomada e já partir para poder resolver as questões. Vocês querem fazer alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida sobre o que foi falado até agora? Não? Então, beleza, vamos nós. Vocês estão vendo os slides aí? Está aparecendo para vocês? Tá, sim. Beleza. Bom, então, a gente começou o nosso conteúdo de análise econômica do direito falando de AED, mas a gente retrocedeu um pouco e a gente começa dessa segunda aula que a gente teve, tá? Em que nós revisamos o conceito de economia. O que é importante vocês entenderem dessa nossa aula introdutória de economia? Primeiro, entender esse conteúdo de escassez, que é a questão central da economia. Justamente pela escassez que nós temos o estudo econômico, justamente pelo fato de que as coisas não são infinitas e que uma vez que eu quero fazer algo, consumir algo, eu necessariamente estou sacrificando todas as outras coisas que eu poderia fazer, todas as outras coisas que eu poderia consumir naquele momento, despendendo aquele dinheiro, aquela energia. Justamente por isso, nós precisamos escolher, né? Então, uma vez que nós temos restrições à nossa vontade de agir, à nossa vontade de consumir, à nossa vontade de fazer, nós precisamos cuidar para que as nossas escolhas sejam as melhores possíveis, né? Então, a economia, ela tem a ver com as escolhas que nós fazemos a respeito de tudo. Só que essas escolhas só são necessárias por conta da escassez. Então, a escassez é o conceito econômico mais importante que existe, né? Então, é o conceito econômico mais importante, porque justamente pela escassez que nós temos a necessidade de estudar sobre a escolha humana, certo? E essa escassez, ela é resultado de dois fatores. Então, a escassez, ela acontece
Porque nós temos necessidades e desejos ilimitados, necessidades e desejos ilimitados, ok? Então, o ser humano ele nunca está satisfeito com o que ele tem e ele nunca está plenamente satisfeito, por exemplo, fisiologicamente, só quando ele morre, né? Porém, nós vivemos num mundo de recursos limitados. Então, nós queremos e precisamos de inúmeras coisas, só que essas coisas não são infinitas, certo? Então, essa dicotomia, esse conflito é que gera a escassez, ok? Ainda que nós tivéssemos bens palpáveis, materiais, em abundância suficiente para atender toda a população, ainda assim haveria escassez, porque a escassez de tempo é uma limitação que nos cerca. Então, ainda que eu tivesse tudo aqui à minha disposição, o fato de eu estar escolhendo fazer uma coisa num determinado momento já me privaria de fazer qualquer outra coisa. Então, escolher o que fazer, mesmo que eu pudesse fazer tudo, já seria uma escolha dentro de um cenário de escassez, nesse caso, escassez de tempo. Então, ainda que a gente possa imaginar uma sociedade extremamente rica, extremamente produtiva, evoluída tecnologicamente, ainda assim nós teremos escassez nessa sociedade, ok? Ainda assim nós teremos um problema para escolher. E essa escolha é o objeto de estudo da economia. E quem faz essas escolhas? Essas escolhas são feitas por homens, mulheres, né? Então, homem no sentido mais macro, deixa eu botar aqui seres humanos, né? Fica melhor hoje em dia, tá mais em voga a gente usar esses conceitos mais genéricos. Então, as escolhas são feitas por seres humanos racionais. Então, nós não escolhemos ao léu, nós temos uma metodologia para escolher as coisas, né? Então, nós normalmente tomamos decisões em que nós contrabalanceamos benefícios e custos. O que que isso significa? Que toda vez que eu vou tomar uma decisão, toda vez que eu vou escolher fazer alguma coisa, eu quero fazer da melhor forma possível, que vai me gerar a maior satisfação possível, com o menor sacrifício possível. Seja sacrifício financeiro, seja qualquer tipo de sacrifício, de esforço físico, tá? Então, nós sempre vamos tentar buscar a maior recompensa possível para o menor custo, menor sacrifício possível. O nome disso aqui a essa conduta, né, de contrabalancear, de contrapor benefícios e custos, nós chamamos de maximização do bem-estar. Então, o ser humano, ele tenta a todo momento tomar decisões que vão torná-lo o mais satisfeito possível, o mais feliz possível, né? Nós não tomamos decisões sequencialmente de forma a nos fazerem felizes, a colher resultados ruins, certo? Então, voltando todo o nosso raciocínio para a gente poder avançar, justamente por conta de sermos seres dotados de necessidades e desejos ilimitados e convivermos num mundo de recursos limitados, nós temos que lidar com a escassez. A escassez, ela impõe escolhas, já que eu não posso ter tudo a todo momento, eu tenho que escolher, certo? Mesmo que tenha abundância material, eu ainda assim preciso escolher o que fazer. Então, essas escolhas são fatais, elas são necessárias, nós não podemos abrir mão de escolher, ok? E quem toma essas decisões a respeito das escolhas? Seres humanos racionais. O que é que esses seres humanos racionais visualizam? Custos e benefícios. Qual é o nome desse tipo de conduta? Maximização do bem-estar. Então, a economia é a ciência que vai estudar as escolhas que os seres humanos racionais fazem num ambiente de recursos limitados, enquanto possuidores, nós, seres humanos, de necessidades e desejos limitados e ilimitados. Essas escolhas vão sempre visar a maximização do nosso bem-estar, ou seja, aumentar os benefícios e reduzir os nossos custos, tá? Então, esse é o conceito mais básico, mais fundamental da economia e que, com certeza, de alguma forma, será cobrado na nossa prova, tá? Isso foi matéria de estudo mais detido na nossa aula 2, bom? Então, estamos fazendo uma revisão, mas a aula 2 falou muito sobre isso. E aí nós falamos, dando continuidade a esse entendimento, que nós temos duas abordagens na economia, a abordagem positiva e a abordagem normativa. A abordagem positiva é aquela que vai buscar
descrever a realidade, ou seja, tentar observar os fenômenos econômicos, estabelecer algumas afirmações categóricas, alguns modelos preditivos, enquanto a economia normativa, ela tenta influenciar a realidade. É a partir de um determinado diagnóstico da economia positiva, a economia normativa ela vai tentar corrigir um determinado problema, conduzir a sociedade em uma determinada direção. Ela depende de juízo de valor, ela depende de algum conceito do que é bom ou ruim, certo? Então, se eu digo que quando o preço sobe, a quantidade demandada cai, eu estou descrevendo uma relação de causa e efeito. Não estou dizendo se isso é bom ou ruim, certo? Manipular essas variáveis, dizer se o preço deve subir, quantos por cento, tentar controlar a demanda, e, pelo lado da oferta, a mesma coisa, são objetivos da economia normativa. A economia normativa, ela faz uma intervenção na realidade, ok? Ela faz uma intervenção na realidade. Enquanto a economia positiva, ela apenas observa a realidade. Então, ela observa a realidade. Ok? Então, essas são as duas abordagens que a economia pode ter. No sentido mais de buscar entender tudo que cerca a economia e, no outro sentido, buscar influenciar as decisões das pessoas, influenciar as variáveis econômicas para, dessa forma, influenciar no resultado final, né, das decisões econômicas. E nós falamos que uma vez que existe escassez, eu tenho que tomar decisões, né? Eu tenho que fazer escolhas, e essas escolhas, elas normalmente vão envolver o que produzir, como produzir, para quem produzir e quanto produzir, né? Já que nossos recursos são limitados, nós temos que a todo momento tomar decisões sobre como maximizar o resultado desses recursos, certo? Fator de produção, vamos passar rápido aqui, que é só um conceito mais para constar. Nós falamos sobre a relação da economia com o direito, falando que a linguagem e os métodos da economia se diferem do direito. Mas tanto o direito quanto a economia são ciências que estão estudando a ação humana, a interação humana individualmente, e o direito principalmente em sociedade, e tanto o direito quanto a economia vão visar afetar os incentivos, as variáveis que os seres humanos levam em consideração para tomar suas decisões, para conviver em sociedade. Então, quando o direito ele estipula, por exemplo, uma multa contratual quando alguém desrespeita uma determinada cláusula, ela quer fazer com que aquela pessoa decida não desrespeitar aquela cláusula, né? Então, se eu digo que quem quebra um contrato tem que pagar, vamos supor, o dobro do valor daquele contrato até o final do seu vencimento, estou inventando essa regra aqui, eu estou querendo conduzir a sociedade para um caminho em que as pessoas não desrespeitem os contratos. Eu estou influenciando as decisões, as escolhas dessas pessoas. Então, tanto a economia quanto o direito tem no ser humano, nas suas decisões, nas suas atitudes, nos seus cálculos mentais sobre o que fazer e o que não fazer, a sua grande área de atuação. Então, tanto a economia quanto o direito visam afetar os incentivos que nós, seres humanos, observamos ao tomar nossas decisões. Tá? Posteriormente, nós falamos sobre alguns princípios de economia, né? O princípio que fala que nós sempre fazemos sacrifício quando escolhemos alguma coisa, que quando nós sacrificamos determinada coisa, o custo desse sacrifício é sempre a nossa segunda melhor opção, certo? Nós falamos que as pessoas reagem a incentivos, acabei de falar isso, né? Então, as pessoas, ao tomarem suas decisões, elas vão reagir a incentivos, certo? Falamos sobre a racionalidade das pessoas, e vou passar um pouquinho mais batido, porque eu não vou cobrar isso aqui em prova, tá? Isso não vai cair em prova. Falamos sobre a necessidade de entender que a produtividade afeta o padrão de vida, que o comércio ele gera ganhos econômicos para ambas as partes, que os mercados, de forma geral, são eficientes, porém que em alguns casos o governo é necessário para corrigir determinados rumos da livre iniciativa, do livre mercado. Ok? Posteriormente, avançamos para o estudo da lei da demanda. A lei da demanda é aquela que fala sobre o lado do consumo, né? O lado do consumo, o lado do consumidor. É aquele que está desejando adquirir determinado bem ou serviço. E esse consumidor, sempre que nós estamos do lado do consumo, né? Quando nós queremos consumir alguma coisa,
nós sempre teremos esse comportamento. Quando o preço de uma coisa subir, o nosso desejo, a nossa capacidade de comprar aquela coisa, de fazer aquela coisa, cai. Então, o preço sobe e a quantidade demandada cai. Essa relação é também verdade quando ela é expressa de forma inversa. Se o preço cai, a quantidade demandada sobe. Ok? Então, na lei da demanda, nós temos uma relação inversa. Preço sobe, quantidade demandada cai. Alguns fatores afetam essa relação. Então, pode acontecer, como nós falamos na aula que tratou disso, de o preço ter subido, mas a quantidade demandada ter subido também. Quando isso acontece, com certeza, algum outro fator operou em conjunto, né? Porque se a gente estiver olhando só para o preço, quando o preço sobe, a quantidade demandada cai. Porém, se tiver alguma outra variação na realidade, como, por exemplo, a renda, o preço de bens relacionados, as preferências dos consumidores e as expectativas futuras, essa relação pode ser flexibilizada ou até mesmo quebrada. Porém, isso não é uma violação da lei da demanda, mas sim algo que aconteceu fora apenas do aumento de preço. A lei da demanda e a lei da oferta começam com aquela famosa expressão, tudo o mais constante, certo? Então, se alguma coisa se alterou, nós não temos tudo o mais constante. Logo, a lei da demanda fica flexibilizada nesse momento. Para que a gente analise esse efeito da lei da demanda, a gente tem que estar olhando só para o preço, ok? Qualquer outra variação no ambiente vai causar uma modificação dessa relação. Ah, professor, mas o mundo é muito complexo, a gente sempre vai ter variações. Exato, a economia simplifica essas relações para conseguir entender, né, alguns mecanismos, conseguir entender alguns comportamentos. Mas no mundo real, de fato, a gente tem a contribuição de várias dimensões, de diversas variáveis que vão afetar um pouco a lei da demanda, e aí a gente pode observar resultados diferentes na prática, né? Mas, de forma geral, isso funciona muito bem, tanto a lei da demanda quanto a lei da oferta, que também prevê que tudo mais constante, só que a lei da oferta é um pouquinho diferente. Quando o preço sobe, a quantidade ofertada também sobe, porque as empresas querem vender mais daquele bem ou serviço. Então, se o produto disparou de preço, vai ter um monte de gente interessada em vender aquele produto. Por isso que no lado da oferta, quando o preço sobe, a quantidade ofertada também sobe, ok? E o inverso também é verdadeiro. Quando o preço de uma coisa cai muito, a gente tem também uma queda considerável na quantidade ofertada, porque não é interessante para muita gente vender aquele produto, certo? A receita potencial cai. Também a oferta, nós estudamos, tem alguns fatores que a modificam, né? Tecnologia, preço dos insumos, as expectativas, então são todos esses fatores que alteram a lei da oferta de forma semelhante com o que ocorre na demanda. Okay? Falamos do equilíbrio de mercado, que reflete o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio, é o encontro da oferta e da demanda, certo? Então, nós estudamos isso também. E a partir desse ponto, nós caminhamos para o entendimento do que nós chamamos de estruturas de mercado. Pessoal, antes de entrar em estrutura de mercado como uma revisão, tranquilo até aqui? Alguém quer tirar alguma dúvida? Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Vocês estão acompanhando aí? Tranquilo. Professor, o senhor pode, por favor, voltar no slide dos fatores que alteram a oferta? Posso. Obrigada. Nada. Olha só, fatores que alteram a oferta. Preço dos insumos, tá? Aí só um parêntese, Raquel. Se for por conta de você não ter conseguido copiar alguma coisa, esse slide está lá no WebGIS, tá bom? Mas eu vou explicar, caso seja uma dúvida em relação à explicação disso. Então, o que é preço do insumo? É matéria-prima. Por que isso altera a lei da oferta? Eu falei para vocês o seguinte: preço de um bem sobe, a quantidade ofertada também sobe. Essa é a lei da oferta. Só que em muitos casos a gente observa o seguinte: o preço, às vezes ele nem sobe tanto, ele está andando de lado. Mas isso aqui é o preço, tá? Então, ele ou não sobe tanto, ou está andando de lado. Só que a quantidade ofertada desse produto no mercado dispara. O que pode explicar isso, quando isso acontece? A matéria-prima para produzir aquele produto, aquele bem, ficou bem mais barata. Então, fica muito fácil produzir,
Ok? Então, eu posso ter um pequeno aumento de preço gerando um grande aumento de quantidade ofertada. Eu posso não ter um aumento de preço e ainda assim ter um aumento de quantidade ofertada. O que explica? Ficou muito fácil para as empresas produzirem esse tipo de bem ou serviço. Então, existe uma entrada de muitas empresas no mercado, de muitos produtores no mercado, pela facilidade de produção. Um outro ponto é a tecnologia. E aí, normalmente, pessoal, quando a gente está falando desses dois fatores aqui, a gente vai entrar numa... vou falar para vocês uma terminologia mais técnica, que é que a gente chama na economia de ganhos de escala. Ah, professor, mas se o preço não subiu tanto, por que tem tanta gente ofertando isso no mercado? Porque, vamos pensar num computador, quando eu era criança, eu já falei, acho para vocês, inclusive, o único colega, o único amigo meu, né? Amigão até hoje, que tinha computador em casa, era um amigo que era filho de médico, né? Então ele tinha um computador em casa, acho que ele era o único que tinha, né? Então vamos supor que naquela época o computador custasse, tipo, 12 mil reais, um computador simples. E aí você tinha um grupo de pessoas lá, sei lá, numa cidade como Campos, você tinha 2.000 pessoas que tinham um computador, 2.000 domicílios que tinham um computador. Mas aí, por conta de uma melhora nos preços de matéria-prima, uma melhora na tecnologia produtiva, as empresas conseguem ofertar esse computador, esse mesmo computador, por um valor, sei lá, de 6 mil reais. Por que a oferta subiria nesse caso se o preço caiu, por exemplo? Por que vai ter mais gente ofertando no mercado? Porque às vezes agora eu vou estar conseguindo vender para 25 mil pessoas por esse preço. Certo? Então, antes eu vendia para 2.000 pessoas que pagavam 12 mil reais, mas agora, com preço mais baixo, eu vendo para 25 mil. Tá? Isso é chamado de ganho de escala. Quando uma empresa ela consegue fazer uma diluição de custo, que ela consegue vender muito mais a um preço mais baixo, e isso gera uma compensação financeira que seria melhor que o preço estivesse alto com ela vendendo para pouca gente. Esse raciocínio é muito fácil a gente entender, né? Apesar de ser uma terminologia técnica. Né? Então, por que acontece da gente ver o preço às vezes caindo e a quantidade ofertada subindo? É uma violação da lei da oferta? Não. Ocorre que a diminuição do preço dos insumos e a melhoria na tecnologia produtiva fez com que a gente atingisse ganhos de escala. Então, essas empresas agora elas vendem mais barato, mas elas vendem para o mercado consumidor muito maior. Tá? Então, isso não é uma violação da lei da oferta. Tá? É apenas uma alteração em outros fatores, né, que são, nesse caso, fatores de matéria-prima, preço dos insumos e tecnologia, que possibilitou um ganho de escala que compensa a queda de preço. Tá? Isso não é uma modificação da lei da oferta, porque outros fatores se modificaram. Preço dos insumos, né, matéria-prima, preço da matéria-prima e tecnologia produtiva. Tá bom? Show, Raquel? Sim, professor, obrigado. Valeu. Pessoal, então passando aqui, nós falamos sobre as estruturas de mercado, eu quero ver se a gente tem pelo menos aí meia hora, acho que vai ter tranquilo, para poder estudar, para poder ver as questões. Então, as estruturas de mercado, nós falamos que na vida real, nós temos, embora a gente tenha observado lá regras gerais, né, então nós falamos de oferta, falamos de demanda, falamos de fatores que alteram a oferta, fatores que alteram a demanda, mas tudo isso de uma maneira geral, tudo isso de uma maneira generalista. Ocorre que, na realidade, cada tipo de bem, ele tem uma configuração de mercado diferente. Cada tipo de produto que é comercializado, ele tem uma dinâmica, às vezes, diferente um do outro, né? Não cada um tem uma dinâmica, mas as dinâmicas são diferentes. E essas dinâmicas, a maneira pela qual os mercados se organizam, recebem o nome de estruturas de mercado. As estruturas de mercado são formas de nós analisarmos diversos tipos de bens e serviços quando nós consideramos a sua demanda, a sua oferta, os produtos, né? Então, a diferenciação dos produtos, se há barreiras de entrada e se existe poder de barganha. Então, analisando esses fatores, nós chegamos
à conclusão de que nós temos estruturas de mercados específicas para cada tipo de produto, cada tipo de serviço, né? Produtos diferentes têm estruturas de mercado diferentes. Aí nós começamos a estudar a estrutura do monopólio, foi a primeira que nós estudamos. No monopólio, o lado da demanda tem muitos participantes, tem muitos consumidores, porém, o monopólio é caracterizado. Então, a característica principal do monopólio é o fato de que nós só temos um ofertante, né? Então, o monopólio ele é caracterizado por um ofertante, ok? Não há que se falar em diferenciação de produtos, que o produto é só o do monopolista, não tem concorrência, né? Então, aqui não há concorrência, não há diferenciação, ok? Não há concorrência. Então, a estrutura de mercado de monopólio é caracterizada pela ausência de concorrência entre os produtos. As barreiras de entrada são muitas, né? Nós falamos várias vezes sobre as barreiras de entrada. Nós temos barreiras de entrada que são legais, que são naturais. Essas naturais, elas podem ser em termos de custos, elas podem ser em termos geográficos. Nós temos as barreiras de entrada derivadas de causas tecnológicas, de insumos, etc. E algumas outras barreiras, essas são as principais. Tá? Então, no caso do monopólio, essas barreiras elas são tão grandes, elas são tão fortes, que elas impedem a entrada de outros competidores. Né? Essas barreiras de entrada, elas não permitem que outros competidores possam entrar nesse mercado. Então, só vai permanecer aquele que já está lá dentro. Ok? E por conta justamente desse poder absoluto daquele mercado, essa situação absoluta, né, de estar sozinho no mercado, nós temos o fato de que o monopolista ele tem um poder de barganha muito grande. O monopolista ele consegue ditar preço. Então, o que é o poder de barganha? Novamente, falando sobre isso. O poder de barganha é conseguir influenciar muito fortemente preço, qualidade e quantidade ofertada ao mercado. Né? Então, o poder de barganha ele reflete a possibilidade que aquele ofertante tem de conseguir ditar os preços, a qualidade e a quantidade. Depois de falar sobre o monopólio, nós falamos do oligopólio. O oligopólio ele também tem muitos consumidores pelo lado da demanda, pelo lado da oferta são poucas as empresas, são poucos os ofertantes que participam desse mercado. Por quê? Porque existe muita barreira de entrada, muitas barreiras de entrada, não tão grandes quanto no monopólio, mas ainda assim muitas barreiras de entrada. O que caracteriza, o que diferencia o oligopólio da concorrência monopolística? Tá? O que diferencia, por exemplo, o oligopólio da concorrência monopolística? Existe no monopólio baixa diferenciação entre os produtos. Os produtos são muito parecidos, são muito similares. Tá? Os produtos que são vendidos pelas empresas, embora haja competição, você não paga pelo diferencial na maioria das vezes. Você não vai pagar, você não vai contratar a empresa A, B ou C por conta do grande diferencial de produto que existe, né? Mas sim pelo preço. Normalmente você faz uma distinção pelo preço, e esse mercado vive muito de promoção, por exemplo, né? Então você sempre vai fazer isso, política de preço. Vou pegar um voo, Rio-São Paulo. Você não vai escolher Latam, não vai escolher Gol, Azul, pela qualidade da companhia aérea. São todos iguais praticamente. Você vai escolher pelo preço, né? Então existe baixa diferenciação entre os produtos. Já no caso da concorrência monopolística, existe alta diferenciação entre os produtos. Então, nesse caso aqui, os consumidores eles pagam pela qualidade do produto. Hoje, inclusive, não consegui almoçar hoje, né? Aí fui, vou comer um lanche aqui, 4 horas da tarde. Eu fui, vou comprar no Burger King ou no Beco. O Beco Lanche estava fazendo um mata-fome por R$35. O Burger King se entrega grátis. O Burger King estava fazendo uma oferta de 2 sanduíches, batata e refrigerante por R$45. Né? Aliás, 2 sanduíches de batata por R$45. Que daria, acho que quase um mata-fome, né, equivaleria. Mas era R$10 mais caro, né? Quem está pagando R$10 mais caro? Pela qualidade, né? Pelo diferencial do produto, né? Pela maioria das pessoas entenderem que o Burger King tem uma qualidade superior a um lanche desses normais, que a gente chama de podrão, né? Então a gente paga pela diferenciação. Nesse caso, a escolha se deu pela diferenciação. Acabou que eu decidi não comer nada disso, 2 salgados na rua e pronto.
Mas se eu escolhesse o Burger King, seria pela diferenciação, para eu julgar que a qualidade importava naquele momento. Se eu escolhesse o Beco, também seria por entender que a diferença de qualidade não se justificava. Tá? Então, na concorrência monopolística, a grande distinção é a diferenciação dos produtos. Ok? É a grande diferenciação dos produtos. E a concorrência perfeita é um modelo de mercado em que nós temos muitos compradores, muitos vendedores, só que os produtos, eles são homogêneos, eles são muito parecidos, eles são similares, tá? E justamente pelo fato desses produtos não terem diferenciação e de você ter muitos competidores, você tem uma concorrência muito forte nesse mercado, de forma que cada um dos participantes ele não consiga ter uma fatia muito grande do mercado, ou ele não consiga, mesmo que ele tenha uma fatia, ele não consegue ter lucro extraordinário nesse mercado, porque se ele aumentar o preço, vai o concorrente dele e coloca o preço mais baixo. Como os produtos são similares, nós pagamos pelo preço e não pela qualidade, aquele outro vendedor vai tomar o lugar dele no mercado. Tá? Essa competição, né, o fato de haver muitos vendedores nesse mercado e muitos compradores nesse mercado, se dá pelo fato de que as barreiras de entrada, elas são muito pequenas nesse mercado. Praticamente não tem barreira de entrada no mercado de concorrência perfeita. Consequentemente, essa competição é muito forte entre os participantes do mercado, não gera poder de barganha. Como eu falei, se algum vendedor, se algum ofertante desse mercado, ele tentar colocar um preço mais elevado, ele simplesmente não vai vender, ele não vai conseguir, porque as pessoas não estão dispostas a pagar mais caro, porque não há diferenciação, os produtos são similares, certo? Então, não há poder de barganha nesse mercado. Esse mercado, ele normalmente tem uma precificação eficiente. Né? Intervir nesse mercado normalmente gera problemas para a economia, porque o preço que aquele mercado está, o preço de equilíbrio naquele mercado reflete de fato normalmente a situação mais eficiente possível naquele momento. Então não adianta tentar controlar preço, controlar a quantidade, que a gente vai desorganizar o mercado. Né? Aquele preço reflete a melhor possibilidade, não tem um lucro extraordinário. Até quando o presidente, né, isso foi meados do ano, acho que início do ano, o presidente deu uma entrevista falando que as coisas do supermercado estavam muito, muito caras porque os empresários estavam com muita margem de lucro. Isso não existe em supermercado, tá? Porque o supermercado, os bens alimentícios, eles são talvez o mercado mais próximo de concorrência perfeita que a gente tem. Então, se o preço está caro no supermercado, da maioria dos bens, é porque está caro produzir, é porque tem alguma coisa operando, né, dentro de outras variáveis que tornou aquele produto mais caro. O preço internacional subiu, quebrou safra, enfim, alguma coisa aconteceu para que aquele preço ficasse mais alto naquele momento. Né? Então, não é por uma margem de lucro, a carne está muito alta porque os produtores rurais estão com a margem de lucro muito elevada. Não, é porque o preço da carne está caro, porque a China teve que matar bilhões de porcos lá, começou a importar carne do mundo inteiro, do Brasil principalmente, e aí a carne ficou cara porque os chineses estão pagando mais caro. Então não é por margem de lucro, né, dos empresários, nada do tipo. Então não adianta chegar lá e falar para o dono do supermercado que ele vai vender um determinado preço, porque é melhor que ele não venda, porque ele vai tomar prejuízo. O preço que ele pratica já é o preço menor possível dentro daquela atividade, né? Então, nesse tipo de mercado, dificilmente você tem uma intervenção do direito funcionando. Normalmente essa intervenção do direito ela vai piorar o que já existe que nós estudamos. Eu cortei duas delas, né, monopsônio e oligopsônio. Acho que algum dos materiais que vocês têm tem essas duas figuras, mas elas não vão cair na prova. O que vai cair é isso aqui. E eu falei para vocês que as estruturas de mercado são estruturas que a gente vai sempre ver pelo conjunto de características mais próximas, né? Não necessariamente eu vou conseguir enquadrar todas as características, não necessariamente eu vou conseguir ter um encaixe perfeito dentro de uma estrutura ou outra. Então, alguns mercados se assemelham mais a uma estrutura oligopolista, se assemelham mais a monopólio, concorrência monopolística, concorrência perfeita e assim por diante. Tá bom, pessoal? O nosso último conteúdo, que foi o conteúdo de falhas de mercado, eu não vou revisar agora, porque foi a nossa penúltima aula, então acho que já está fresco na cabeça de todo mundo. Eu acho que faz mais sentido a gente partir para olhar aqui as questões de provas anteriores. Vocês estão de acordo? Tranquilo? Podemos fazer isso?
Podemos sim. Beleza. Então vamos nós. Deixa eu abrir aqui a prova. Separei duas provas. Deixa eu pegar a primeira aqui. Vê se aparece aí para vocês. Um arquivo de Word. Apareceu sim, professor. Beleza. Então, essa foi a primeira questão de uma prova que eu dei 2 semestres para trás, falando sobre o problema, o principal problema econômico que nós estudamos. E aí eu vou deixar para a gente esquentar aí que vocês me respondam, né? Qual é a alternativa que vocês marcariam? Não está valendo nada. Acho que vale a pena vocês colocarem, mesmo que esteja errado, para a gente poder analisando os erros, né? Se houver erros, né? O que vocês marcariam? Aqui eu coloquei, acerca do problema econômico fundamental da escassez e da escolha, assinar a alternativa correta. A escassez decorre da existência de necessidades humanas ilimitadas em paralelo à limitação de recursos disponíveis. B. Em razão da tecnologia atual, a ciência econômica conseguiu superar o problema da escassez, eliminando, consequentemente, a necessidade de escolha. C. Papel da ciência jurídica auxiliar a sociedade a decidir quais bens serão produzidos e quais necessidades serão atendidas. Letra D. A escassez de bens associada a recursos produtivos limitados gera necessidades humanas ilimitadas. E aí, o que vocês marcariam? A, B, C ou D? O Pedro colocou aqui letra D. Alguém marcaria outra alternativa? D. Ismael colocou A. C, A. Beleza. Vamos ver aqui. De fato, a alternativa correta é a letra A. Mas por que é a letra A? É importante a gente entender aqui o que faz com que essa letra A esteja correta, tá? E a A e a D eu coloquei de fato, de propósito, porque elas são parecidas, mas o raciocínio é inverso nessas duas alternativas, tá? Então, primeiro, eu vou descartar a letra C para que vocês já saibam por que essa letra C ela não está correta, tá? Deixa eu fazer um contrato, deixa eu jogar essa apresentação aqui no PowerPoint mesmo, que fica melhor para eu escrever. O Word eu não consigo. Olha só, pessoal, por que a letra C não está correta, tá? É papel da ciência jurídica auxiliar a sociedade a decidir quais bens serão produzidos e quais necessidades serão atendidas. Olha só, nós não falamos em momento nenhum a respeito disso exatamente, nem que sim, nem que não, né? Mas nós falamos, quando nós analisamos o papel do direito, nós falamos naquela oportunidade sobre a influência do direito, né? A influência do direito nas decisões das pessoas, né? E não na decisão, né? Não no sentido de definir, né, quais necessidades serão atendidas e nada do tipo. Além disso, dentro do dos princípios de economia, nós falamos que os mercados, em geral, são a melhor forma de organizar a economia, né? São a melhor forma de organizar a economia. E eu expliquei para vocês que isso é válido na maior parte do tempo, né? Porque nós percebemos ao longo das decisões gera uma maior eficiência para a sociedade. Só que, além disso, em todas as outras alternativas, nós tentamos definir a escassez. E essa aqui nós não fizemos isso. Essa questão aqui, essa letra C, ela está um pouco isolada do contexto da questão. Então, ela, além de ter esses problemas, né, na construção da frase, ela está muito isolada do restante das alternativas. Sempre que vocês estiverem diante da prova de uma alternativa que não faz muito sentido quando comparada às outras, vocês já acendem o sinal de alerta. Se ela não for claramente a resposta,
muito provavelmente ela vai estar errada. Tá? Então, toda vez uma questão de múltipla escolha, que vocês olharem para as alternativas, e tem uma delas, que é a ovelha negra, ela é totalmente diferente das outras. Se você não bate o olho e percebe que ela está assim, claramente correta, se não há dúvida de que ela está correta, possivelmente ela está errada. Tá? E é o caso dessa letra C, tá bom? Possivelmente ela está errada, de fato ela está errada, não é a resposta. Vamos analisar a letra D, que muita gente falou. A escassez de bens associada a recursos produtivos gera necessidades humanas ilimitadas. Olha só o que está falando a letra D. A letra D está falando que a escassez gera, ou seja, ela é fato causador, gera da necessidade humana ilimitada, gera necessidades humanas ilimitadas, tá? Porém, nós sabemos que é o contrário. Nós sabemos que é o contrário. Pelo fato de nós termos necessidades humanas ilimitadas, nós temos um problema de escassez, porque as coisas não existem em quantidade infinita, certo? Em quantidades infinitas. Então, a escassez, ela é causada pela necessidade humana ilimitada e não causa da necessidade humana limitada, das necessidades humanas ilimitadas. Então, a letra A é a que exprime o raciocínio correto. A escassez decorre, ou seja, ela é causada por conta das necessidades humanas ilimitadas e, adicionalmente a isso, o fato de que nós temos limitação de recursos disponíveis. Então, o raciocínio correto é que necessidades ilimitadas mais recursos limitados, isso sim gera escassez. E não o contrário. Ok? E não o contrário. Beleza? Entenderam a diferença dessas alternativas, pessoal? E por que a letra C não é também? Sim, professor. Beleza. Então, sempre que vocês forem olhar a questões de marcar, é muito comum, como eu falei para vocês, tem uma questão nada a ver, tem uma alternativa nada a ver, e aí como é que foi? Bom, da minha parte, né? Você está fazendo prova, você está criando, a questão você já está meio saturado, você já não tem mais a criatividade. Então, você tem uma questão certa, você sabe que as outras estão erradas, aí no final você chuta o balde, bota um negócio nada a ver lá, só para encher linguiça, né? Então, acho que é isso que gera esse fato de que tem muitas alternativas em prova que não tem nada a ver com nada, né? Tipo essa letra C, não tem nada a ver com o restante das alternativas. Eu provavelmente já não tinha mais imaginação para escrever alternativas erradas e botei uma coisa nada a ver, tá bom? Então, cuidado quando a gente estiver diante dessas alternativas diferentonas, assim, né? Provavelmente elas têm um sinal de alerta de que elas estão ou claramente corretas, ou elas estão totalmente erradas, ok? E diante de alternativas muito parecidas. Tentem construir o raciocínio. O que é causa de quê? O que está sendo causado pelo quê? Porque é muito comum também, não só na minha prova, mas em outras provas, você ter uma questão correta e a outra questão muito parecida, mas com raciocínio inverso, certo? Aí o avaliador quer saber se você sabe realmente, se entende a relação de causalidade entre essas duas variáveis, beleza? Ou duas, três variáveis. Certo? Então, cuidado com esse tipo de questão, não só na minha prova, mas em outras provas, tá bom? Porque é muito comum que isso aconteça. Vamos aqui para outras duas questões, também muito tranquilas, que caíram em outras provas, tá? Falando dessa vez sobre oferta e demanda. Deixa eu só... Peraí. Meu mouse sumiu. Voltou. Então, na outra questão, nas outras duas questões que seguiam nessa prova, eu coloquei: de acordo com a lei da demanda, tudo mais constante, quando o preço de um bem sobe, olha a expressão que eu coloquei, hein? Olha a expressão que eu coloquei, tudo mais constante, aqui pelo lado da oferta, tá? Então, pelo lado da oferta, prestem atenção que são coisas diferentes, tudo o mais constante. Então, o que eu estou fazendo aqui é enunciar a lei de oferta e a lei de demanda, certo? O que vocês precisam é saber a lei da oferta e a lei da demanda, certo? Então, qual é a alternativa da letra 2 qual é a alternativa da questão 2 e qual é a alternativa correta da questão 3? O que vocês marcariam aí nas questões 2 e 3?
Raquel colocou aqui 2C. E a 3. Dois C. E a terceira? O que vocês marcariam? C também. Alguém marcaria diferente? Alguém marcaria alguma outra alternativa? Bom, então vamos para o gabarito aí, até para a gente poder avançar. Correto, tá? Em ambas as questões, o gabarito é letra C, né? Quando o preço de um bem sobe, a quantidade demandada diminui. Então, lembrem-se que no caso da demanda, quando o preço sobe, setinha para cima, a quantidade demandada cai, tá? Então, no caso da demanda, quando o preço sobe, então quando o preço sobe, a quantidade demandada cai, ok? Preço subiu, quantidade demandada caiu. É uma relação inversa. Ficou com dúvida? Memoriza isso visualmente, faz na prova, tá? Não tem problema nenhum vocês gravarem dessa forma mais simples. E para a letra C, quando o preço sobe, a quantidade ofertada também sobe. É uma relação diretamente proporcional. Preço subiu, quantidade demandada subiu. Ofertada subiu, perdão. Então, setinha para cima, setinha para cima. Se fosse o contrário, setinha para baixo, setinha para baixo. No lado da demanda, uma setinha para um lado, outra para o outro, ok? Então, no caso da demanda, é uma para cima, outra para baixo. Se inverter, vai inverter também. E no caso da oferta, mesmo sinal. Para cima, para baixo, para baixo. Tá bom? As outras alternativas, vou dar um exemplo. Quando o preço de um bem sobe, as pessoas ficam mais pobres. Se a gente puder extrapolar, quando o preço dos bens sobem, as pessoas ficam mais pobres, poderia ser uma alternativa correta. Mas a lei da demanda não fala isso, ok? A lei da demanda não fala isso. Quando o preço de um bem sobe, as pessoas ficam mais ricas. Não, só se for quem está vendendo, né? Mas a lei da demanda também não fala isso. A letra D poderia estar correta se ela estivesse dizendo o seguinte: existe uma relação, ao invés de positiva, negativa. Então, pelo lado da demanda, a relação é negativa. O que é uma relação negativa? É justamente o fato de que uma variável vai para cima e a outra vai para baixo. Ok? Uma é positiva, a outra é negativa. Isso é uma relação negativa, é uma relação inversa, tá bom? Então, essa alternativa D está errada porque ela fala positiva. Se ela falasse negativa, inversa, seria uma afirmação correta, beleza? Pelo lado da oferta, a mesma coisa. Existe uma relação negativa? Não. Existe uma relação positiva. Existe uma relação direta. Ou seja, preço subiu, quantidade ofertada subiu. Preço caiu, quantidade ofertada caiu. É uma relação direta, ok? E não uma relação negativa ou inversa. Então, a letra D das duas alternativas está errada por conta desse detalhe, ok? Vamos seguir aqui essa prova aqui foi muito fácil. Depois eu vou passar para a prova do semestre passado, foi uma provinha mais interessante. Calibrei melhor na outra turma. Acabou sendo uma prova mais elaborada. Vamos aqui para uma outra questão. Vou misturar essa prova aqui, vai ser misturada. Vai ser questões assim, facinho, com outras mais que demandam maior raciocínio. Mas vamos lá. Em economia, nós dizemos que o ser humano é um agente racional porque ele tende a fazer o quê, pessoal? Letra A, B, C ou D. O que o ser humano tende a fazer? Falei isso no início da nossa aula. Por que nós dizemos que os seres humanos são racionais? Ó, só para a gente... utilidade aqui, eu fiz essa observação na prova quando eu apliquei. Utilidade aqui significa bem-estar, tá bom? Em economia, utilidade é igual a bem-estar.
Todo mundo marcando aqui letra A. Beleza, correto. Nós, enquanto seres humanos, nós vamos tentar sempre aumentar os nossos benefícios, né? Então, a nossa coluninha aqui de benefício, a gente sempre tenta fazer ela subir, enquanto os nossos custos, a gente tenta fazer o quê? Jogar para baixo, né? Então, a gente tenta subir os nossos benefícios e reduzir os nossos custos. Porque o que nós apuramos de bem-estar é justamente a diferença entre essas duas barras, né? Então, o que eu tenho aqui de benefício menos o que eu tenho de custo. Então, isso aqui é o nosso bem-estar. A gente sempre tenta aumentar esse bem-estar, né? Maximizar a nossa utilidade, maximizar o nosso bem-estar. Esse é o conceito de ser humano racional. Nós não tomamos decisões assim completamente alheios. Não, nós temos um raciocínio direcionado. Então, nós empreendemos esforços, nós tentamos controlar o que está ao nosso alcance para que o resultado da nossa ação seja o maior benefício possível, né? Então, com o menor custo possível. Então, vou dar um exemplo. Para a minha prova, vocês não vão estudar 24 horas por dia para tirar, sei lá, a nota 10, se vocês acharem que vocês podem estudar 3 horas por dia, certo? Então, se você pode ter o benefício que é a nota 10. Então, vamos supor, seu benefício é a nota 10, certo? É a nota 10. Para obter a nota 10, se você puder estudar 3 horas por dia, você vai estudar 3 horas por dia, né? Esse custo aqui seria estudar número de horas, né? Número de horas de estudo. Então, se você puder estudar 3 horas para tirar a nota 10, você vai tentar fazer isso. Se você puder, ao invés de estudar 3, estudar 2 horas, você vai fazer isso. Então, nós sempre tentamos calibrar as nossas ações para tentar obter o melhor resultado possível. Igor, mas eu estudei e não tirei 10. Então, eu sou burro, eu sou racional? Não. Significa dizer que o ser humano é racional... Aliás, dizer que o ser humano é racional não significa dizer que nós somos oniscientes, que nós somos perfeitos. Não, pelo contrário, né? Muitas e muitas vezes nós erramos, né, o nosso cálculo, mas a gente age nesse sentido. Então, a racionalidade do ser humano, ela não está ligada necessariamente a obter o melhor resultado possível na prática, mas a nossa tentativa de obter esse melhor resultado possível. Então, assim, você pode tomar uma decisão errada, mas você provavelmente tentou tomar a melhor decisão possível, né? Você pode acabar decidindo errado, você pode acabar fazendo uma coisa equivocada, né? Cometer um erro, mas você não faz isso sistematicamente. A gente não vive a nossa vida sistematicamente, errando sistematicamente, assim, calibrando a nossa conduta, né, para errar. Não, pelo contrário, a gente tenta sempre apurar o melhor resultado possível. Então, esse conceito de racionalidade tem a ver mais com o processo que nós empreendemos nas nossas decisões, nas nossas atitudes, tá bom? As outras questões estão claramente equivocadas, né? Estão claramente equivocadas, eu não vou nem gastar muito tempo aqui falando dessas questões. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu dar um exemplo de questões discursivas que eu coloquei na prova dessa turma. Depois eu vou pegar uma questão um pouquinho mais cabulosa lá da turma passada, que realmente foi uma prova um pouquinho diferente. Deixa eu... só para vocês terem uma noção, tá? De como seria uma questão discursiva fácil, né? Essa prova realmente eu tô falando que a outra turma foi mais difícil, mas que essa prova é muito fácil. Isso que eu fiz aqui foi a primeira turma, eu realmente calibrei e botei muito lá embaixo, o sarrafo. Vamos aqui para questões discursivas, tá? Por exemplo, direito e economia são áreas do conhecimento que estudam os indivíduos e suas relações em sociedade. Na sua visão, existe alguma relação entre as duas disciplinas? Pelo amor de Deus, se eu estou perguntando, é claro que tem, né? Não vai colocar não. Claro que tem, né? Justifique sua resposta. Em caso positivo, forneça um exemplo. Então, pessoal, nós falamos sobre o grande... Você pode fazer essa questão de várias formas. Eu só tenho um gabarito da prova? Não. Se você tiver dado uma resposta que foge ao meu gabarito, mas está essencialmente correta, ou às vezes está no sentido contrário, você justificou bem, com certeza você vai ter o seu ponto, tá? Mas a sua resposta tem que fazer sentido. Então, a primeira coisa é que a prova faça sentido, tá bom? A resposta faça sentido, certo ou errada, olha, dentro do gabarito ou fora do gabarito, a questão tem que fazer sentido para você ter o ponto, tá bom? Então não adianta também colocar sim e botar uma justificativa completamente fora da realidade, tá? Então, obviamente, aqui é sim, né? Sim,
Mas qual é a relação entre essas duas disciplinas? A resposta adequada a essa questão passaria por falar sobre os incentivos. Eu falei sobre isso agora na revisão, né? Direito e economia visam atacar os incentivos para influenciar as decisões das pessoas. Então, tanto a economia quanto o direito visam fornecer incentivos para a sociedade para que elas atuem num determinado sentido, ok? Qual que é a resposta do gabarito? Até tenho, até faço, mas eu não vou cobrar uma resposta idêntica à minha. Se vocês fizerem uma resposta coesa, que faz sentido, está de acordo com o conceito da matéria, ou ainda que não está dentro do gabarito, da ideia do gabarito, mas foi bem defendida, sem dúvida nenhuma, vocês vão ter a pontuação máxima, tá? Questão 7. Utilizamos os conceitos de economia positiva e normativa para distinguir distinguir a maneira como abordamos os problemas econômicos. Quais são as diferenças entre esses dois conceitos? Então, isso está na nossa revisão, né? Mas, basicamente, não somente isso, né? A economia positiva, ela estuda os fenômenos econômicos, enquanto a economia normativa ela visa influenciar o comportamento econômico das pessoas, visa influenciar o comportamento econômico, tá? Ah, professor, se eu colocar só isso, está correto? Não, você tem que elaborar a resposta. Outra coisa, resposta discursiva não é resposta em tópico, tá, pessoal? Não é resposta em tópico. Resposta discursiva é texto corrido, tá bom? É prosa. Então você tem que prosear aqui na minha prova, tá? Não é colocar tal, pontinho, bolinha, fazer esquema. Não, é resposta corrida, texto corrido, tá bom? Curso de Direito, quando vocês forem fazer uma apresentação para o juiz, ainda que de um aspecto econômico, quando vocês forem um juiz, um promotor, um defensor, um delegado, qualquer peça que vocês forem escrever, vocês podem ter um esquema gráfico, podem ter um texto de top, mas vocês vão ter que ter o texto corrido subsidiando aquela simplificação que vocês estão fazendo. Vocês não podem entregar um gráfico simplesmente, entregar um esquema, um fluxograma, qualquer coisa, e achar que isso resolve o problema. Não. O direito brasileiro ele é todo escrito, defendido em texto corrido. Tá bom? Ao estudarmos os princípios de economia, somos apresentados a uma série de afirmações a respeito do comportamento dos indivíduos e da sociedade, sob o prisma da necessidade de conviver com a escassez. Selecione um dos princípios estudados e explique esse princípio com suas próprias palavras. Então, nós tivemos 8 princípios que nós estudamos, basta que vocês, numa questão como essa, escolham um princípio e escrevam esse princípio com as suas próprias palavras. Ah, pessoal, pode copiar do material? Se você transcrever com suas próprias palavras, pode. Ok? Só não pode copiar e colar Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? Porque o enunciado pede isso. Escreva com suas próprias palavras. Toda vez que eu pedir para vocês justificarem, escreverem com as próprias palavras, não é adequado que vocês copiem e colhem do material, tá? Vocês vão ter que ter um trabalhinho aí para poder escrever. Show, pessoal? Tranquilo até aqui? Até com o maxilar doendo, falei tanto hoje. Tranquilo. Beleza, vamos pegar aqui a prova que reprovou metade da turma, mentira. Teve isso não. Pegar a prova do semestre passado, foi uma prova um pouquinho mais elaborada, tá? Professor, só uma pergunta. O tempo de prova do senhor é o horário da aula, né? Não, então, a gente ia fazer a prova presencial, né? A faculdade, acho que já emitiu a circular para vocês, a gente voltou para online totalmente, né? E como é que eu faço no dia da prova? Eu coloco a prova, eu já disponibilizo a prova logo de manhã para vocês, tá bom? Então, logo quando vocês praticamente acordarem aí, vocês já vão ter a prova disponível no WebGIS para vocês fazerem. E vocês têm até o final do dia para colocar essa prova no sistema, tá bom? Então, eu deixo quase 24 horas para executar a prova, tá? Então, tipo assim, 8 horas da manhã essa prova já está no sistema e vocês podem devolver ela até meia-noite, impreterivelmente, porque não é possível ter mais tempo que isso, tá? Então, e também não tem aula no horário da prova, não faço aula, porque muita gente já até entregou a prova. Então, na semana que vem, nós não teremos aula. Agora, qualquer dúvida que vocês tiverem, a Ana, que é representante, tem meu número, vocês têm meu e-mail, vocês podem formular as questões, a dúvida para mim por áudio no WhatsApp,
que aí eu respondo para vocês no WhatsApp e peço que vocês compartilhem com a turma, tá? Porque a dúvida de um pode ser a dúvida de várias pessoas, e até para não parecer que foi um favorecimento pessoal. Então, o que eu posso até fazer é que qualquer dúvida pode ser centralizada por uma pessoa, ou que, sei lá, no dia, vocês me adicionem na turma, e vocês coloquem lá as dúvidas, eu vou respondendo, ou que eu encaminhe a resposta para a Ana, e a Ana coloque lá na turma, tá bom? Então, podem me perguntar, tirar dúvida, problema zero. Mas não vai, a gente não vai ficar no horário da aula aqui à disposição, tá? Porque, pela experiência do primeiro semestre, ninguém entra. Todo mundo já fez a prova, quer fazer e entregar. As dúvidas são muito pequenas, não faz muito sentido eu ficar aqui de plantão com a aula ligada. Então é assim que eu faço, tá bom? Tá joia, porque a gente tem prova também no mesmo dia de outra disciplina. Entendi. Não, mas vai ser tranquilo para vocês, porque vai ter bem mais tempo. Então, assim, semestre passado teve um problema no WebX no dia da minha prova, no finalzinho do dia. Eu já tinha colocado a prova desde cedo, né? Mas, como foi um problema sistêmico, eu estendi a entrega até meio-dia do dia seguinte. Porém, pessoal, assim, já que vocês têm uma outra prova, organizem o horário de vocês para, às vezes, fazer minha prova mais cedo, ou separar de fato o horário de cada matéria, né, para não fazer correndo nenhuma prova, nem outra. Se a outra prova for dentro de um intervalo de horário, respeite o intervalo de horário, faça a prova e depois faça a minha, ou faça a minha antes, enfim. Tranquilo? Só para a gente não ter problema. Show? Tranquilo, professor. Obrigada. Valeu. Olha só, vou colocar aqui mais duas questões que geraram algumas dúvidas, mas não são difíceis, tá? Não foram difíceis, é porque a maneira como eu elaborei foi menos direta. Essa prova que eu mostrei para vocês até agora, as questões são muito assim, papou, né? Muito simples de raciocinar. Não tinha muita, não era necessário, não foi necessário nessas questões aqui parar, refletir, consultar o material, aproveitar que vocês estão com essa possibilidade no online de consultar o material. Agora, no semestre passado, eu dei preferência a fazer questões que demandavam um pouquinho mais de cuidado na análise, tá? Então, vou botar duas dessas questões aqui para vocês terem uma dimensão. Espera aí. A impressão normal está sumindo toda hora minha tela aqui. Olha só, para a gente caminhar aqui para o encerramento. Ó, duas questões aqui, que foram do semestre passado. Em determinados casos, nós observamos que a mudança nos preços de um bem ou serviço gera impactos na quantidade demandada de outro bem e serviço. Prestem atenção aqui na dica que eu já dei, tá? Então, olha só. A mudança do preço de um bem ou serviço gera impactos na quantidade demandada de outro bem ou serviço. Então, olha só. Mudança no preço de um gera impactos na quantidade demandada de outro. O que é isso aqui que a gente está estudando? Que eu estou falando. É a lei da demanda? Oi? É a lei da demanda? Isso, mas dentro da lei da demanda, isso aqui, ó. Preços de bens relacionados. Quais são os bens relacionados? O que são bens relacionados? Nós temos os bens substitutos, que é aquele que a gente troca o consumo de um pelo outro, e isso está aqui no enunciado, quer ver? Mudança no preço da gasolina mexe na quantidade vendida de etanol. Por quê? Se o preço da gasolina sobe, o que acontece com a quantidade demandada do etanol, a quantidade consumida do etanol? A quantidade consumida, demandada, demandada do etanol
sobe também. Por quê? Porque eu estou deixando de usar gasolina para usar álcool, para usar etanol. Tá? Qual é o nome disso aqui na economia? Bens substitutos. Porque eu estou substituindo o uso de um por outro. Tá? É um tipo de bem relacionado. Outro fenômeno que acontece. Olha só, mudança no preço da carne gera impacto na quantidade vendida de carvão. Olha só, quando sobe o preço da carne, então aqui está o preço da carne, a quantidade vendida, consumida, demandada de carvão cai. Por quê? Porque as pessoas fazem menos churrascos. Qual que é o nome disso aqui? Bens complementares. Por quê? Porque o carvão... Para que a gente compra carvão, né, pessoal? Hoje em dia, né, a gente está tendo essa triste realidade de pessoas, famílias mais humildes, voltando a cozinhar com forno a lenha, carvão, né? Mas numa situação normal, a venda de carvão para as pessoas está basicamente ligada à quantidade de churrasco consumido. Se a carne fica mais cara, eu compro menos carne. Se eu compro menos carne, eu compro menos carvão. Então, olha só, os bens relacionados são aqueles bens em que a mudança no preço de um causa impacto na quantidade demandada do outro. Se esse bem é um bem substituto, se são bens substitutos, o efeito é o seguinte: sobe o preço de um, aumenta a quantidade demandada do outro. Se os bens são complementares, ou seja, se eles são consumidos em conjunto, aumenta o preço de um, cai a demanda do outro, cai a quantidade demandada do outro. Por quê? Porque eles são consumidos em conjunto. Se eu consumo menos de um, eu consumo menos do outro. Subiu o preço do arroz, cai a quantidade demandada do feijão, porque eu estou consumindo menos arroz, também estou consumindo menos feijão, porque a gente consome arroz e feijão junto, né? Então, sempre que a gente vai no supermercado comprar arroz, compra feijão praticamente. Se eu estou comprando menos arroz, eu estou comprando menos feijão. Se eu estou comprando menos feijão, eu estou comprando menos arroz. Então, os bens complementares, eles têm um comportamento e os bens substitutos têm outro. Porém, eles são chamados de bens relacionados. Eles estão no mesmo guarda-chuva. Exatamente o que Ismael colocou. São fatores que alteram a lei da demanda, tá? E aí, o que eu pedi nessa questão? A partir das aulas, explique esse fenômeno com as suas palavras. Nesse caso aqui, as pessoas teriam que colocar tudo isso que eu expliquei com suas próprias palavras, né? Dizer que tem bens que são consumidos em conjunto, a eles nós damos o nome de bens complementares, que quando ocorre o aumento no preço de um desses bens, a quantidade demandada do outro cai, uma vez que eles são consumidos em conjunto. E, por outro lado, nós temos os bens substitutos, cuja relação é diretamente proporcional, ou seja, quando sobe o preço do bem de um, sobe a quantidade demandada do outro, porque nós deslocamos o consumo de um pelo outro, nós substituímos o consumo de um pelo outro. Então, eu deixo de consumir gasolina e passo a consumir mais álcool. Então, quando sobe o preço da gasolina, eu consumo mais álcool. Okay? Então, essa questão é uma questão um pouco mais trabalhada, porém, não é uma questão difícil. Vocês percebam que, assim, conforme eu fui falando, eu tenho certeza que vocês foram assimilando. A questão não é difícil, mas tem que parar e analisar para poder responder. Não é igual aquelas outras questões que eu coloquei até agora, que era basicamente olhar, consultar no material e botar com suas próprias palavras. Essa questão que eu mencionei agora é uma questão um pouquinho mais trabalhosa. Tá? Vamos para a questão 3, só para a gente depois dar 2 exemplos de estrutura de mercado e falhas de mercado, que são as matérias que eu não mencionei ainda em termos de questões de prova. Questão 3 fala o seguinte: ao longo da década de 90, observamos uma queda, presta atenção para a gente pescar aqui os fatores que são importantes, tá? Para o nosso entendimento. Uma queda consistente no preço dos computadores e a explosão do seu consumo. É exatamente o que eu expliquei para vocês nos fatores que alteram a oferta, tá? Então, o preço caiu, mas muitos mais computadores foram vendidos, né? Então, a oferta foi muito grande, ok? Considerando as lições aprendidas durante as aulas, explique com as suas palavras a justificativa para que a queda de preço não tenha causado a redução da quantidade ofertada. Então, por que o preço caiu, mas a quantidade ofertada não caiu? Nós
lembramos que, quando nós vamos lembrar aqui, pela lei da oferta, tudo o mais constante, então, pela lei da oferta, tudo o mais constante, quando o preço sobe, a quantidade ofertada também sobe. Aqui não aconteceu isso. O preço caiu e a quantidade ofertada subiu, tanto que houve uma explosão de consumo. Se alguém comprou, tem alguém vendendo, né? Então, pelo fato de ter tido muita venda, significa que tinha muita oferta. O que explica isso? Uma vez que nós sabemos que a lei da oferta e da demanda são leis, ou seja, elas acontecem, né? Elas só são flexibilizadas quando nós temos alguma outra modificação no ambiente. Que modificação foi essa que aconteceu aqui no setor de computadores? A matéria-prima caiu muito, o custo da matéria-prima caiu muito e a tecnologia produtiva se expandiu de uma maneira muito forte. Então, ficou muito mais barato e muito mais fácil produzir computadores. Consequentemente, foi possível compensar a queda de preço vendendo mais unidades, certo? Por conta disso, houve essa expansão tão grande da quantidade ofertada, mesmo com a queda de preço. Então, novamente, vocês vejam que a resposta não é complexa para a questão, não é difícil, só que depende de vocês pararem e analisarem, né, essa questão para vocês chegarem, né, a uma conclusão. Pessoal, mais duas coisas, eu quero 2 slides aqui. Eu acho que eu não estou avançando muito tempo, porque eu sempre nessa turma uso menos tempo, né? Então, estou com muito crédito aqui com vocês, porque eu passo metade do semestre achando que nossa aula acaba 8 horas. Depois eu lembro que não, ela vai até um pouco mais tarde. Acho que até 8h10. Então, eu tenho 5 minutos ainda, vou usufruir desses 5 minutos e pedir a paciência de vocês se eu ultrapassar um pouquinho. Olha só, deixa eu botar aqui outras 2 questões. Vamos botar aqui falha de mercado? Olha só, eu coloquei aqui uma questão discursiva de falha de mercado para essa turma. Ó, sobre falha de mercado, vou botar uma questão discursiva aqui e depois vou botar uma questão objetiva de estrutura de mercado. Olha só, pessoal, para a gente terminar aqui, o mercado de concorrência monopolística, de um bem ou serviço é caracterizado por apresentar. Concorrência monopolística é aquele mercado em que nós temos muitos ou alguns consumidores, muitos ou alguns compradores, mas a grande diferenciação, a grande característica desse mercado é a diferenciação de produtos, tá? É a grande diferenciação de produtos. Esses produtos, eles são de mesma natureza, porém, são diferenciados entre si. Então, eu estou falando de, por exemplo, camisa, mas tem vários tipos de camisa. Eu estou falando de calça, mas tem vários tipos de calça. Eu estou falando de hambúrguer, tem vários tipos de hambúrguer. Então, apesar de nós estarmos falando de produtos similares, esses produtos, eles são diferenciados entre si. E essa diferenciação é o que caracteriza, por exemplo, o mercado de concorrência monopolística. Então, aqui seria a letra D, a letra correta, tá? Grande número de compradores de produtos homogêneos. Produtos homogêneos, né? A gente pode estar falando de outros tipos de mercado. Produtos homogêneos, esse nome homogêneo, ele é muito usado no mercado de concorrência perfeita, tá bom?
Normalmente, eu falo produto homogêneo, está falando de mercado de concorrência perfeita. Tá bom? Elevado grau de concentração de produção entre poucos ofertantes. Poucos ofertantes, isso aqui é oligopólio. Tá? Grande número de ofertantes de produtos homogêneos. Aqui sim a gente está falando de concorrência perfeita, porque eu tenho produtos homogêneos e grande número de ofertantes, ou seja, vários vendedores de produtos homogêneos. Então, isso aqui é concorrência perfeita, é um mercado perfeitamente competitivo. Tá? E aqui embaixo sim é concorrência monopolística, tá bom? Então, letra D, concorrência monopolística. Agora, para a gente finalizar, falhas de mercado. Essa questão foi uma questão muito simples também, né? Que eu pedi para conceituar o que sejam falhas, o que seriam falhas de mercado, né? O que são falhas de mercado. E aí, na letra A aqui, bastava que as pessoas, o aluno, colocasse, né, que as falhas de mercado representam situações em que a livre iniciativa, que a livre interação entre os agentes de mercado chega a um equilíbrio ineficiente, a um equilíbrio ruim, né, e gera algum tipo de problema, né, para aquela relação econômica ou ainda para terceiros. Então, não é uma explicação ao pé da letra, exaustiva, dá para explicar de outra forma, mas a ideia geral é essa. E pedir 2 exemplos de falhas de mercado com suas conceituações. Então, nós temos competição imperfeita, monopólio natural, assimetria de informação, risco moral, falha de governo, bens públicos. Então, tem uma série de falhas de mercado que vocês precisariam conceituar, tá bom? Como eu não pedi aqui na letra B com as suas palavras, poderia colocar muito similar ao material. Não é copiar e colar, mas poderia colocar muito similar. Entendeu? Então, aqui, pessoal, eu dei exemplos de questões de outras provas sobre todo o conteúdo que vai ser cobrado na nossa prova. Tá? Acho que deu para dar uma dimensão aí de como funciona, como vai funcionar, né, a nossa dinâmica aí de prova na semana que vem na aula. Show de bola? Entendido? Alguma dúvida de vocês sobre o que foi falado, sobre a A1? A1 vale 10, antes que me pergunte, vale 10. Vou deixar para fazer o trabalho na próxima. Alguma dúvida? Boa pergunta? Tranquilo. Show. Bom, pessoal, então, não havendo dúvida de vocês, hoje eu não vou fazer na A1 e na revisão, eu não costumo cobrar presença, tá? Claro que eu só aviso isso no final da aula, né? Senão ninguém aparece. Para revisão, pelo menos, né? Para A1 tem que aparecer. Mas nos vemos na semana que vem, então. Boa prova para vocês. Olha só, eu estou colocando um horário muito longo de prova, mas não deixem de separar um horário para fazer, senão vocês vão acabar se embolando, tá? Porque quando a gente tem muito tempo para fazer, a gente acaba, eu vou fazer ao longo do dia. Ao longo do dia surge um monte de coisa, né? Muita gente trabalha, tem filho, família. Não, vou pegar leve. Não mais que 50% da turma vai ser bem tranquilo. Pode ficar absolutamente tranquilo. Não sou um professor reprovador. Nada, que isso. Não precisa agradecer, não. Nesse ambiente online, a gente tem que ter uma flexibilidade maior, né? Mas semestre, se bem que a gente não vai ter mais encontro na faculdade, vocês já estão na análise econômica do direito, né? Mas se no próximo semestre o pessoal teve aula comigo online na sala de aula, dinâmica um pouco diferente, com prova comigo na sala de aula. Mas aí online a gente ficou mais tranquilo. Pessoal, então, nada, tranquilo. Não tendo mais nada, se vocês queiram saber me perguntar. Saúde para vocês aí, boa semana. Semana que vem se programem, façam a prova com tranquilidade, estudem para fazer a prova, tá bom? A prova não vai ser difícil, mas precisa estudar. Beleza? Valeu. Um abraço para vocês. Valeu, boa noite. Valeu.